Boa noite, tudo jóia, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Eu quero fazer uma live aqui, falar sobre o poço do abismo. Eu queria falar sobre o poço do abismo. Eu espero que vocês compartilhem com outras pessoas. Falar sobre esse título aí. E vamos aqui iniciar a nossa live. Gente, eu quero ler aqui o poço do abismo no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 20, vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. E lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedir de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E o restante dos mortos não voltou a viver até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles durante 1000 anos. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo, que as enganava, foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Depois de um grande trono branco e aquele que nele estava assentado, a terra e o céu fugiram da sua presença e não encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinha feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Gente, nós também temos os textos básicos aqui. Apocalipse capítulo 9, 1 a 11, Apocalipse capítulo 11, versículo 7, capítulo 17, versículo 18 e capítulo 21 ao 3. O que é o abismo do Apocalipse?
A palavra grega usada para isso, para abismo e abissos, que significa profundidade sem fundo, lugar inacessível ou prisão espiritual. E no Apocalipse, o abismo não é um inferno final, mas lugar provisório de confinamento para poderes demoníacos. Ele aparece como local de aprisionamento, origem de forças destrutivas e espaço sob controle soberano de Deus. O abismo, o poço do abismo em Apocalipse 9, foi lhe dada a chave do poço do abismo. Apocalipse capítulo 9, versículo 1. Nós temos aqui elementos simbólicos. A chave que a autoridade concedida não é usurpada. O poço é acesso a uma realidade espiritual restrita. E a fumaça é engano, obscuramento da verdade. Os gafanhotos, juízo espiritual, opressão moral e psicológica. Muito importante, esses seres não têm poder absoluto, nem podem tocar nos que têm o selo de Deus. Apocalipse capítulo 9 e o versículo 4. O juízo é limitado e controlado. Aí nós temos o rei do abismo. Tinham sobre eles um rei cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Apocalipse 9 e o versículo 11. Abaddon é destruição, destruidor, e Apolion é destruidor. Isso indica que o abismo está ligado à lógica da destruição oposta ao reino da vida. O abismo e a besta nós vemos em Apocalipse capítulo 11, versículo 7 e Apocalipse 17, versículo 8. A besta sobe do abismo, age contra os santos, mas caminha inevitavelmente para a perdição. Teologicamente, isso mostra que o mal não é eterno. Sua atuação é temporária. Seu fim já está decretado. O abismo em Apocalipse 20, Satanás é aprisionado. Prendeu o dragão e lançou no abismo. Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ao 3. E aqui vemos Satanás não é destruído ainda, mas impedido de enganar. O abismo funciona como prisão, não como destino final. Aí nós temos o lago de fogo, será o juízo definitivo. Apocalipse 20 e 10. A interpretação teológica, vamos ver uma síntese aqui. O poço do abismo representa o limite imposto por Deus às forças do mal, a revelação de que o mal só atua sob a permissão divina, a realidade espiritual por trás da história humana, o juízo progressivo, não o fim último. Aí temos aqui uma aplicação espiritual e pastoral. O mal faz barulho, mas não governa. A fumaça confunde, mas a verdade liberta. Quem tem o selo de Deus não pertence ao abismo. O abismo se abre e fecha pela soberania de Deus, não pela força do inimigo. E a mensagem central que nós temos aqui: o abismo existe, o mal atua, mas Cristo reina acima de todas as coisas. Portanto, o poço do abismo não anuncia a vitória do mal, mas a sua limitação. E o Apocalipse, queridos, não é um livro de medo, mas de esperança escatológica. O caos é temporário, o reino é eterno. É o que nós precisamos compreender cada dia, o que nos diz a palavra de Deus, e estudarmos a palavra do Senhor. Estudarmos a palavra de Deus de uma forma toda especial e sabermos que Satanás ele terá um fim. Agora, nós sabemos também que os sinais da volta de Jesus estão presentes aí, a todo instante. Mas a principal base
do livro de Apocalipse, especialmente nos capítulos, vamos ver, capítulo 12, capítulo 20, capítulo 21, ali Satanás é descrito como o acusador do povo de Deus, o enganador das nações, o opositor final do reino de Deus. E a Bíblia diz, né, ai de vós, ó terra, porque o diabo desceu até vós, sabendo que pouco tempo lhe resta. Segundo Apocalipse capítulo 20, ele passa por 3 momentos decisivos. A derrota espiritual, que já iniciada na cruz, quando Cristo triunfa sobre o mal, nós vemos isso em Colossenses capítulo 2 e o versículo 15. Esse triunfo de Cristo aqui, Colossenses capítulo 2 e o versículo 15, é algo fenomenal. Declara que Jesus na cruz despojou, isto é, desarmou, principados e potestades, expondo-os publicamente ao desprezo e triunfando sobre eles. Este versículo, ele simboliza a vitória final de Cristo sobre as forças espiritual na cruz, cancelando a dívida de pecado da humanidade e libertando os crentes de acusações. E os principais aspectos aqui desse versículo é vitória na cruz. O triunfo de Cristo não ocorreu por força física, mas através de sua crucificação, que reverteu o poder das trevas. Aí nós temos aí o despojo de poderes. Os principados e potestades, referindo-se às forças demoníacas e autoridades espirituais, foram desarmados e privados de sua autoridade acusatória. Aí nós temos aí uma exposição pública. Cristo expôs poderes à vergonha pública, demonstrando sua derrota definitiva na cruz do Calvário. Aí nós temos esse contexto de suficiência. O versículo conclui a sessão onde Paulo enfatiza que Cristo é o suficiente e que a plenitude de Deus habita nele, tornando-se desnecessárias as filosofias humanas ou o legalismo. Em resumo, o capítulo 2 e 15 de Colossenses é uma declaração de triunfo espiritual muito forte, total, garantindo que os crentes estão libertos da condenação sob a autoridade de Cristo, não de forças malignas. Porque a palavra de Deus nos diz que aquele que está em Cristo é nova criatura e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Só que é necessário nós estarmos em Cristo Jesus. Então vejam bem, essa derrota espiritual iniciou na cruz do Calvário. E nós temos aqui uma restrição temporária, simbolizando que é o aprisionamento de Satanás por 1000 anos, indicando o limite de sua atuação. E a condenação final, lançado no lago de fogo, onde sua influência chega ao fim definitivo. Então o poder de Satanás vai chegar ao final. E ele já é um derrotado. Sabendo que ele já é um derrotado, ele procura derrotar aqueles que estão seguindo a Cristo. Mas qual é o papel de Jesus? Jesus não apenas anuncia o fim de Satanás, mas ele garante, né? Ele garante o fim. E ele afirma, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Lucas capítulo 10, versículo 18. A cruz é o centro dessa vitória. E a ressurreição confirma que o mal não tem a palavra final. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que se Cristo não houvesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. Mas graças a Deus que Cristo, ele não ficou na tumba fria, ele não ficou na sepultura, ele ressuscitou. Aí nós temos aí um significado teológico muito forte. O fim de Satanás não é apenas punição, mas é restauração da ordem criada. Porque a palavra de Deus nos diz que serão criados novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. A vitória do bem sobre o mal e a plena manifestação do reino de Deus. Por que plena manifestação do reino de Deus? Porque então será proclamado Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
e a libertação definitiva da criação. Não se trata de vingança, mas da justiça santa, da justiça de Deus. Para o cristão, essa verdade traz 3 certezas. O mal é real, porém ele é limitado. Satanás ele trabalha até onde Deus permite. E a batalha continua, mas o resultado já está decidido. Nós vivemos uma guerra espiritual muito forte, vivemos uma batalha espiritual muito forte, ferrenha, cada dia. Por isso nós precisamos das armas espirituais para lutarmos e para resistir no dia mau, que é a fé, a couraça da justiça, calçar os pés com o evangelho, né? O capacete da salvação, orando em todo o tempo e por aí vai. E o Deus de paz, a esperança cristã não está no medo, mas na vitória de Cristo. E Romanos 16:20 diz que o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo da planta dos nossos pés. Que maravilha, né? Romanos 16:20. Que diz isso aqui, que expressa isso aqui. A nossa luta, na realidade, ela é muito forte. E Romanos 16:20 promete que o Deus de paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos pés dos cristãos, assegurando vitória definitiva sobre o mal. E essa passagem finaliza a carta de Paulo com uma promessa de triunfo e a bênção da graça de Deus. Vejamos os principais aspectos aqui de Romanos 16:20. Promessa de vitória. Refere-se à derrota definitiva de Satanás, vista tanto como um processo presente, quanto um evento futuro que está ligado à volta de Cristo. E nós temos aqui a ação divina. Não são os fiéis por si mesmos que esmagam, mas Deus da paz quem realiza a obra. Aí nós temos a graça de Jesus. O versículo encerra com a graça de Jesus Cristo, destacando-a como essencial para essa proteção e para essa vitória. E o contexto faz parte das saudações finais do apóstolo Paulo aos Romanos, reforçando a união e a resistência contra os que causavam divisões na obra do Senhor, divisões na igreja. Portanto, nós devemos confiar cada vez mais no Senhor. E o fim de Satanás aponta para algo maior, o triunfo eterno de Deus. A Bíblia não termina com o diabo reinando, mas com Deus habitando com os homens, onde não há mais engano, nem dor e nem morte. E esse triunfo eterno de Deus é a esperança da igreja, é a nossa esperança. Nós que servimos a Deus. O triunfo eterno de Deus é o clímax da revelação bíblica, a afirmação definitiva de que Deus reina, o mal é vencido e a criação é plenamente restaurada. A Escritura, ela aponta para o desfecho glorioso revelado no livro de Apocalipse, considerado especialmente nos capítulos 21 e 22. E aqui nesses capítulos nós vemos o fim do mal, da morte e do engano, a derrota final de Satanás, a nova criação onde Deus habita com seu povo. Eis que faço nova todas as coisas. Apocalipse capítulo 21 e o versículo 5. O triunfo eterno não é apenas o encerramento da história, mas o cumprimento do propósito eterno de Deus. E o centro do triunfo é Cristo. O triunfo eterno de Deus se manifesta plenamente em Jesus Cristo. Na cruz, ele vence o pecado, na ressurreição vence a morte e na consumação ele estabelece o reino eterno. Porque convinha que ele reinasse até que houvesse posto todos os inimigos debaixo de seus pés. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 25. Aqui nós temos uma dimensão teológica do triunfo. O triunfo eterno de Deus significa justiça plena, todo mal é julgado, restauração total, a criação é redimida, vitória definitiva,
não haverá mais queda e a comunhão perfeita, Deus com o seu povo. Não é apenas a vitória sobre algo, mas a revelação final de quem Deus é, santo, justo, fiel e amoroso. E é a esperança para a igreja. Para a igreja, a esperança, esse triunfo eterno de Deus, traz esperança que não decepciona. Uma fé firme em meio às lutas, em meio às batalhas, às dificuldades. Coragem para perseverar. E a palavra nos diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E a certeza da glória futura. O presente não pode ser marcado por conflitos, mas o futuro já está garantido nas mãos de Deus. Ou seja, eu disse não pode, né? O presente pode ser marcado por conflitos. E a Bíblia diz, no mundo você tem tribulação. No mundo você tem angústia. Aqui é um vale de lágrimas, aqui é um vale de sofrimentos. Mas o triunfo eterno de Deus declara que o mal não triunfa. O caos não vence e a morte não permanece. A última palavra da história não é do sofrimento, mas é de glória. Não é do inimigo, mas é de Deus. Não é da noite, mas da luz eterna. Ao Senhor pertence o reino, o poder e a glória para todo sempre. Gente, esse reino será glorioso, esse reino será fenomenal. O reino glorioso de Deus é a nossa esperança. E alimente-se cada vez mais dessa esperança. Tenha fé no Senhor, confie no Senhor, porque o reino glorioso de Deus no futuro é a consumação da esperança cristã. O momento em que Deus se manifesta de forma plena, de forma eterna, aquilo que já iniciou na história. Seu governo justo, santo e amoroso sobre toda a criação. E a descrição mais clara desse reino encontra-se em Apocalipse capítulo 21 ao 22. Ali, né, o texto anuncia o novo céu, a nova terra, fim definitivo da morte, da dor, do pranto, do luto, Deus habitando com os seres humanos, a justiça perfeita e a paz eterna. E o reino do mundo se tornou, vejam bem, se tornou do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. O reino futuro não é simbólico, apenas ele é real, ele é concreto, ele é eterno. O rei do reino glorioso, o centro do reino glorioso é Jesus Cristo. Aquele que veio em humildade voltará em glória. O servo sofredor será revelado como rei eterno. O seu domínio é um domínio eterno e não passará. Daniel, capítulo 7, versículo 14. Cristo não apenas inaugura o reino, ele o governa eternamente. Isso é muito glorioso. Quais são as características desse reino glorioso? O reino de Deus no futuro será marcado por plenitude da justiça, nenhum mal permanecerá, santidade perfeita, sem corrupção, ok? Ou queda, comunhão total, Deus com o seu povo sem separação, porque aqui nós conhecemos em parte. A vida eterna, não apenas duração, mas qualidade plena de vida. A glória manifesta, a presença de Deus iluminando tudo. Não haverá templo, porque o próprio Deus será o templo. Não haverá noite, porque a glória do Senhor será a luz. Queridos, aí nós temos aqui essa certeza, essa esperança e responsabilidade presente. A certeza do reino futuro não nos afasta do presente, nos chama à fidelidade agora. Vivamos hoje como cidadãos de um reino que ainda será plenamente revelado. Esperança em meio às lutas, em meio às dificuldades, às incertezas, perseverança em meio às provações, santidade com a antecipação da glória e amor como sinal do reino que vem. O reino glorioso de Deus, no futuro, proclama que a história não caminha para o caos, mas para a glória. Não para o vazio,
mas para a presença eterna de Deus. Não para um fim sem sentido, mas para um reino que jamais terá fim. Vem, Senhor Jesus. Então Satanás, ele será derrotado. Ele terá o seu final. O mal terminará. E nós viveremos na presença do Senhor nosso Deus. Então, vamos nos manter firmes. A Bíblia diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes no Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho, a vossa obra não é vão, e que a vossa obra tem uma recompensa. E Satanás será esmagado debaixo da planta dos nossos pés. Esta é a nossa esperança. Eu te convido neste momento a você entregar a tua vida ao Senhor. Entrega a tua vida a Cristo. Deixa Ele dominar a tua vida, deixa Ele dominar o teu coração. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a todos vocês que aí estiveram conosco durante esses minutos e que o Senhor te abençoe e te guarde, que a glória do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu lar. E saiba de uma coisa, estamos lutando, estamos batalhando neste mundo, mas Jesus, Ele vem buscar a sua igreja. Uma igreja invisível, aquelas pessoas cujos nomes estão escritos, no livro da vida do Cordeiro, para a glória de Deus. Um grande abraço, um grande beijo.